Meus amados e amadas irmãs, quero dizer que eu louvo a Deus por você estar aqui conosco nesse momento que o Senhor reservou para todos nós. Nesse momento que nós já colocamos na nossa agenda para nos encontrarmos e recebermos mais da palavra de Deus. Nesse momento que o Senhor nos reserva para crescermos e nos desenvolvermos espiritualmente. Porque é por isso que nós estamos aqui, para juntos vencermos os desafios do dia a dia, recebendo a palavra de Deus e orando um pelos outros, intercedendo um pelos outros. Esse é o momento do Vem Orar Comigo. Nós aprendemos mais, aprofundamos sobre as revelações e aprendizados que a palavra de Deus nos traz. E nessa semana, nós vamos conectar o aprendizado, os ensinos que o Senhor nos traz através do Devocional Diário com Jesus pela manhã. E agora, à noitinha, nós vamos complementar com exemplos, com instruções mais aprofundadas do tema que nós estamos trabalhando nessa semana. Nós meditamos hoje pela manhã porque a palavra nos instrui a meditarmos de dia e de noite. E nós estamos aqui para isso, para junto crescermos e nos desenvolvermos espiritualmente, para crescermos em estatura, em medida, em conhecimento, expandindo a nossa consciência, a nossa visão, renovando a nossa mentalidade. E hoje pela manhã nós meditamos em Tiago capítulo 1, dos versículos 2 ao 4, onde a palavra nos instrui a nos alegrarmos nos momentos em que nós estamos passando por provações. Parece contraditório, mas no reino de Deus, o Senhor, Ele capacita, Ele prepara, Ele treina homens e mulheres para viver o seu propósito aqui na terra, exatamente nesses momentos de provações. Deus usa as provações para nos amadurecermos espiritualmente. Deus usa os momentos difíceis, dificuldades e aflições que nós passamos nessa vida para nos forjar, nos preparar para vivermos o melhor nesta terra. Porque o melhor, meu amado e minha amada irmã, é viver o plano de Deus na nossa vida. É sermos obedientes ao Senhor. É entendermos qual é a nossa missão, nosso propósito nesta terra. Nós estamos aqui de passagem, mas enquanto nós estamos aqui, eu quero dizer que o Senhor conta comigo e com você para podermos apresentarmos o reino de Deus a todos aqueles que ainda não conhecem. Mas para isso nós precisamos ser preparados, nós precisamos compreender mais o que o Senhor deseja, quer de cada um de nós. E sobre esse tema tão poderoso que é vencer nos momentos de provações, é exatamente a gente desfrutar nos processos que nós passamos na vida, perseverando sim, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de todos aqueles que amam ao Senhor, aqueles que amam Deus e aqueles que têm um propósito nesta terra. Então nós precisamos ficar atentos, meus amados, e não deixar que os momentos difíceis, de aflições que nós passamos nessa vida, venham roubar o tesouro grandioso que o Senhor quer colocar no nosso coração, no teu e no meu coração, porque nós somos como ouro. O ouro, ele é um carvão que passa pelo fogo e é forjado, é um diamante. O diamante, ele passa também pelo fogo, o ouro passa pelo fogo e é tirado as impurezas e ali ele vai tomando forma, a forma de uma joia preciosa, de um tesouro forjado, lapidado nas mãos do Senhor. Então, esses momentos difíceis da vida, nós vamos a partir de agora ressignificá-los. E assim como Tiago nos instrui, lá em capítulo 1, versículo 12, que bem-aventurado, feliz é aquele que suporta as provações com alegria. E nós precisamos, sim, entender que essa alegria não é a alegria passageira que o mundo nos dá, mas é a alegria no Senhor. A alegria de estarmos vivendo, confiando no Deus que nós servimos, que está cuidando de cada um de nós em cada processo, em cada etapa da nossa vida. E nós vamos trazer hoje o exemplo de um homem que foi forjado durante um processo muito doloroso da sua vida. Um homem que viveu decepções
através dos seus próprios irmãos. Ele foi vendido por seus irmãos, ele foi preso injustamente, mesmo ele sendo um bom servo, um bom administrador. Ele passou muitos anos na prisão, mas ele em nenhum momento reclamou, porque mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele permaneceu fiel aos princípios de Deus. Ele permaneceu sendo obediente, louvando ao Senhor. E nós estamos falando de José. José, filho de Jacó, filho de Israel. É isso mesmo, José, ele foi vendido pelos seus irmãos porque ele era um homem sonhador, porque ele recebeu revelações de Deus, ele recebeu uma visão do futuro. E os seus irmãos estavam incomodados com isso. Seus irmãos eram incomodados porque ele era o preferido do seu pai. Os seus irmãos tinham muitos motivos para, de fato, querer se desfazer de José, mas nós sabemos que aos olhos de Deus não existe distinção de nenhum de nós, nenhum dos teus filhos. E esses homens, eles agiram com má fé, com maldade, mas como a palavra nos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E José, esse homem que sofreu por vários momentos, ele passou por muitas provações nessa vida, ele foi tentado também pela mulher do seu chefe de Potifar, mas ele não cedeu às tentações. Então passou ainda mais anos na cadeia, anos na prisão. Mas o que José fazia em cada lugar que ele passava? Ele servia com alegria, com dedicação. Ele servia com excelência. E a palavra diz que o Senhor se agradava de José. E tudo que José fazia, ele prosperava, porque Deus estava com ele. E eu quero dizer para você que o que nós aprendemos com esse homem, com José, essa lição que nós encontramos em Gênesis capítulo 37 ao capítulo 50, que nos fala de todo esse processo doloroso que ele passou, teve um grande propósito. É isso mesmo. Deus, ele prepara cada um de nós. Ele prepara os seus filhos antes de promovê-los, porque Deus tem sim o melhor para mim e para você. E nós precisamos entender que nós precisamos estar preparados quando o tempo de Deus chegar. E era isso que ele estava fazendo. Ele permitiu que José passasse por todos esses momentos difíceis para forjá-lo, prepará-lo para o que havia de chegar nas suas mãos. E nós sabemos que José, ele se tornou governador do Egito. Ele se tornou governador do Egito, mas aquele tempo já estava determinado por Deus. Agora eu pergunto por você, se José não tivesse passado por todos esses processos, será que ele estaria apto a exercer esse cargo de confiança, de governar uma nação? Certamente não, meus amados e minhas amadas irmãs. E é exatamente isso que nós precisamos entender. A prisão pode ser a escola antes do palácio. A prisão, ela pode ser exatamente a escola, a faculdade, o MBA preparatório para você chegar no lugar que Deus quer te enviar. Então, não se entristeça por passar por momentos difíceis. Eu sei que não é fácil, eu sei que é doloroso, mas nós precisamos buscar entender qual é o propósito de Deus e perguntar: o que é que eu tenho para aprender neste momento, nessa fase, nessa dificuldade? Qual área da minha vida o Senhor está querendo trabalhar, me lapidar, para que eu venha estar de fato preparada, pronta, capacitada para exercer o que o Senhor tem para me entregar? Deus tem grandes oportunidades para a sua vida. Deus tem grandes coisas, Deus tem promessas para você e você sabe disso. Mas nós precisamos aprender, assim como José, a perseverar nessa jornada, a perseverar mesmo quando as coisas estão dizendo o contrário, mesmo nas dificuldades, sendo leais, sendo fiéis ao Senhor. Eu quero te dizer que vale muito a pena. Vale muito a pena, e eu digo isso todos os dias. Senhor, tudo que eu vivi, tudo que eu estou vivendo,
tudo está valendo a pena. Sabe por quê, meus amados e minhas amadas irmãs? Porque quando nós temos um coração ensinável, nós abrimos nosso coração e a nossa mente para entender o que Deus está fazendo, permitindo e trabalhando nas nossas vidas. Cada momento difícil que eu passei, cada processo até aqui, o Senhor, Ele tirou impurezas do meu coração. Ele me forjou a cada momento, a cada nível, a cada processo. E Ele faz isso com você também. Então, você não é o mesmo, não é a mesma do último problema que você passou, da última situação que você passou. Você não é o mesmo nem a mesma de ontem, porque todos os dias, se você está aqui, se você medita na palavra, você está recebendo algo novo, conhecimento. A gente não pode só ler a palavra, ler por ler, nós precisamos meditar, como nós estamos fazendo aqui, trazendo as lições práticas e as revelações que a palavra de Deus nos traz acerca dos processos da jornada da nossa vida. Então eu quero dizer para você que vale sim muito a pena. E nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 41, versículo 38. Eu estou sem óculos, mas vai dar certo em nome de Jesus. Temporariamente estou sem óculos, mas vai dar certo em nome de Jesus. O versículo de referência que eu trouxe para compartilhar com vocês, por tudo que nós falamos já aqui hoje, nesse momento que você reservou para meditarmos na palavra, Gênesis capítulo 41, versículo 38. A palavra diz o seguinte, 39, perdão. A palavra diz: depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão atualizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa. Todo o meu povo obedecerá a você, a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Esse é o momento. Esse é o momento que Faraó reconhece que José, ele era um homem que recebia a revelação de Deus. Porque quando ele foi chamado até o palácio, porque ele foi lembrado, porque revelava sonhos, para revelar o sonho de Faraó, que ninguém nesta terra, nesta nação, não conseguia revelar, ele revelou. Mas ele também trouxe a solução para o problema que o sonho estava demonstrando, para o sonho que Faraó teve. E ele falou porque Deus estava com ele. Ele recebeu o dom do Senhor. E ele soube discernir o tempo, a hora certa de cada estação. Então, aqui nós encontramos exatamente o momento que este homem que passou por vários processos, dificuldades, de provações muito profundas na vida, anos passando por essa lapidação, chegou o momento do seu reconhecimento, o momento em que ele estava de fato preparado para assumir exatamente o governo do Egito. Como Deus é maravilhoso. E assim, Deus também está te preparando para assumir algum governo. O governo da sua vida, o governo da sua casa, o governo das áreas da sua vida, o governo desta terra. Porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas antes disso, nós encontramos no início da Bíblia Sagrada, Deus criando a terra, preparando a terra, o solo, preparando as ervas para o próprio homem cultivá-la, para o homem governar sobre a terra, sobre os animais. Então eu quero dizer para você, meus amados, minhas amadas irmãs, todas as dificuldades que nós passamos, é Deus nos lapidando, é Deus permitindo nós sermos forjados, até mesmo quando nós passamos por momentos difíceis que são consequências das nossas decisões, os nossos atos ruins. Mesmo assim, Deus usa algo mal que nós fizemos, algo mal que o homem, por sua natureza pecaminosa, faz, mas mesmo assim ele usa o mal para o bem. Assim como a palavra nos diz que os irmãos de José intentaram o mal contra ele, mas Deus ele transformou esse mal num bem
Mas não foi um bem só para José, foi um bem para a sua própria família e para toda uma nação. Deus está te preparando para você ajudar homens e mulheres em alguma área específica. Sim, essa área da tua vida em que você mais sofre, essa área da sua vida em que você também é mais tentado, eu quero te dizer que Deus vai te preparar nela, porque Ele quer te usar para ajudar pessoas a serem transformados, assim como você está sendo transformada, para que também venha ajudar e inspirar outras pessoas. Deus tem um grande propósito, uma grande missão na tua vida e não se esqueça disso. Você não está aqui por acaso. E agora eu quero orar por você. Eu quero orar por você e quero dizer que você pode colocar o seu pedido de oração aqui nos comentários, que na oração de amanhã nós vamos trazer os seus pedidos e nós vamos intercedermos juntos por você, um pelos outros, para que nesse processo da vida nós saibamos reconhecer que Deus, Ele está o tempo todo conosco e nos preparando para algo novo. Deus está te preparando para uma fase nova. Então, nós precisamos compreender que tudo que Deus permite é exatamente nos forjando para nos ajudar a chegar no próximo nível, no próximo passo. Deus tem algo grandioso na tua vida e eu quero orar por você. Pai amado, Deus eterno, nós te agradecemos por esse momento extraordinário que o Senhor reservou para todos nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento cada pessoa que está aqui, cada pessoa que chegou neste vídeo até o final, neste momento de oração. Senhor, eu sei que ela está passando por desafios, momentos, Senhor, difíceis e dolorosos, mas nós aprendemos hoje na Tua palavra, Senhor, que o Senhor permite que a gente passe por provações para sermos aprovados, lapidados, transformados para Te servir nesta terra. Senhor, cuida de cada irmão, cada irmã. Abre o caminho, Senhor. Sim, abre o entendimento, abre o coração. Senhor, renova a nossa mente, renova, Senhor, nos ajuda cada irmão, cada pessoa que está aqui a ressignificar, Senhor, a ressignificar esse momento difícil e que assim como o apóstolo Tiago nos instrui na sua palavra, que nós venhamos nos alegrarmos mesmo nos momentos difíceis, porque é exatamente nesse momento que o Senhor está nos dando a direção, que o Senhor está nos capacitando, nos treinando, Pai, para o próximo nível. Assim, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos porque Tu é bom, grandioso, Senhor. Ajude-nos a caminhar nessa jornada, vencendo os desafios, porque a Tua palavra diz que em tudo, Senhor, nós somos fortalecidos quando nós cremos, quando nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem. E nós estamos aqui porque nós sabemos que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente nessa jornada, em nome de Jesus. E até amanhã. Curte e compartilhe esse vídeo.